Olá pessoal, nós dando sequência ao estudo a respeito do metabolismo do carbono, hoje nós vamos ver um pouco a respeito da respiração dos vegetais. Nossa aula de hoje vai compreender alguns conceitos gerais sobre o processo respiratório, alguma análise a respeito das questões que são inerentes à respiração das plantas em comparação com a respiração utilizada por outros organismos, né? Os produtos, os reagentes, bem como o processo respiratório no rendimento de energia do processo respiratório e também aspectos exclusivos que a planta apresenta na sua cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria, ok? Então, a respiração ela tem como conceito ser um processo de oxidação controlada de compostos reduzidos até formar CO2 e oxigênio. Então, quais que são esses compostos reduzidos que a planta pode utilizar como substrato para a sua fonte de obtenção de energia? Bom, a planta em geral vai utilizar um açúcar para poder fazer isso, tá? Em geral, a planta utiliza a sacarose. Mas é muito comum da gente observar quando se faz análise de respiração a glicose sendo como o primeiro elemento da cadeia respiratória. Isso inclusive está bem claro quando se chama de glicólise, a primeira etapa do processo de respiração. Tá? Isso se dá pelo fato de que a maioria dos estudos que elucidaram o processo respiratório inicialmente se deram em células de mamíferos, onde sim o açúcar principal, o açúcar que entra na rota é a glicose. A gente vai ver por que nas plantas é diferente daqui a pouquinho mais, tá? A respiração é um processo geral dos eucariotos, vai utilizar uma diversidade de substratos, né? E para entrar na glicólise, né, nós vamos ter efetivamente um açúcar acontecendo, mas podem existir processos prévios que processam outros tipos de substâncias, como gorduras e até mesmo proteínas, para que se extraiam dessas gorduras e proteínas esqueletos carbônicos, que aí sim, né, açúcares que vão entrar na cadeia, né, do processo da glicólise. Então, nós podemos usar uma série de substâncias diferentes na planta e nos outros grupos de indivíduos para gerarmos energia. Em última análise, o processo de respiração quer quebrar compostos mais complexos em compostos mais simples, liberando a energia que está contida nas ligações químicas desses processos. Tá? A respiração também vai ser responsável por produzir, ao longo, né, do seu ciclo, uma série de compostos carbônicos, elementos intermediários que vão alimentar uma infinidade de rotas dentro do metabolismo das plantas, ok? Então, esses são basicamente os aspectos que nós vamos ver a respeito do processo respiratório. Tá? O local onde o processo respiratório ocorre, ele é o mesmo para todos os grupos de indivíduos que possuem esse processo respiratório completo, né, que é a mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria, né, eu peço que vocês deem uma olhadinha em estrutura mitocondrial, assim como eu havia pedido para vocês olharem também a estrutura do cloroplasto. A mitocôndria ela vai ser uma organela que vai ter uma camada de membranas dupla, né, uma mais externa e uma mais interna, e na membrana interna ocorre uma série de invaginações, tá? Projeções que vão para dentro do próprio corpo da mitocôndria, né? Essas projeções são chamadas de cristas mitocondriais. Nessas cristas mitocondriais é que se encontram as proteínas de membrana que são responsáveis pela cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, né? Do processo de respiração na mitocôndria. Assim como nós temos uma cadeia de transporte de elétrons na fotossíntese, nós também temos uma na mitocôndria e é nas cristas mitocondriais que elas se encontram. Tá? E dentro da mitocôndria nós também temos uma porção líquida, assim como nós temos dentro do núcleo, da célula em si e do cloroplasto. Na mitocôndria este líquido se chama matriz mitocondrial. Parte dos processos de respiração, como por exemplo a glicólise, como por exemplo o ciclo de Krebs, se darão na matriz mitocondrial, ok? Como reação geral da respiração, nós vamos encontrar, a grosso modo, um carboidrato, tá? No caso aqui representado pela sacarose, que vai
reagir com oxigênio, porque aí nós estamos falando de um processo oxidativo, portanto nós temos oxigênio entrando nessa conta, e água, tá? Oxidação e hidrólise, formando o quê? Lá no final, dióxido de carbono livre, mais formação de água, tá? E a gente vai entender por que se forma essa água no final, lá na cadeia de transporte de elétrons da respiração, tá? Ela é uma reação altamente exergônica, como a gente pode observar pelo delta energia livre de Gibbs padrão, né? O delta de energia livre de Gibbs dessa reação, que é de menos 5.764 kJ por mol. Vamos considerar que o mol de sacarose tem em torno de 342 gramas de sacarose. Então, para cada 342 gramas de sacarose, que é equivalente a 1 mol, a gente libera 5.764 kJ, o que dá em torno de 1.000 e alguma coisa calorias, tá? É bastante energia, tá? E essa variação da energia livre que a gente encontra, né, de uma molécula de sacarose altamente energética, que libera este monte de energia, né, 5.000 e tantos quilojoules durante o processo de respiração, essa variação da energia livre, ela vai ser a força termodinâmica para realizar o quê? Síntese de ATP. E a gente já discutiu que ATP é uma moeda energética dentro da célula. Ela é uma molécula muito importante porque pela quantidade de energia elevada que ela guarda nas suas ligações de fósforo, né? E a pronta disponibilidade, por ser uma molécula de fácil transporte dentro da célula, se movimenta muito facilmente dentro da célula. E por ser uma molécula que é de fácil lise, ela contém uma forma de cambiar energia dentro da célula para que as reações possam ocorrer. Tá? Por ser uma molécula pequena, de rápido movimento e com uma energia muito grande nas suas ligações, ela é, digamos assim, que a moeda adequada para fazer as trocas energéticas dentro da célula. Por isso que a célula sempre precisa ter grandes concentrações de ATP para realizar o seu metabolismo e possibilitar o seu crescimento. A respiração ela está dividida em 4 etapas. Tá? Ela inicia com a glicólise, depois nós temos anexo a processo de respiração a rota oxidativa das pentoses fosfato, nós temos o ciclo do ácido cítrico, que também é conhecido como ciclo de Krebs, e nós temos por fim a fosforilação oxidativa. Resumindo, o que é cada uma dessas etapas? A glicólise ela é a oxidação parcial da sacarose, aí percebam, nas plantas ela é a oxidação parcial da sacarose, até formar trioses fosfato. Tá? O que é uma triose fosfato? Nada mais é do que um açúcar com 3 átomos de carbono ligado a um grupamento fosfato, a um fósforo. Tá? No caso aqui, que a gente vai considerar, o elemento formado é o piruvato. Tá? O piruvato que já apareceu inclusive para a gente lá na fotossíntese, quando a gente fala do ciclo C4. Tá? Nesse caso, existe um ganho bastante moderado de ATP e ocorre também a formação de poder redutor. Lá na fotossíntese, o poder redutor era representado pelo NADPH. Aqui na respiração é o NADH. O processo de glicólise ele ocorre no citossol. A rota oxidativa das pentoses fosfato é quando existe um desvio de um dos intermediários dessa quebra da glicose, né, da sacarose, até formar o piruvato. Um dos elementos que se formam é a glicose 6-fosfato. Quando ocorre um desvio da glicose 6-fosfato para ser convertido em ribulose 5-fosfato, a gente inicia a tal da rota das pentoses fosfato. Tá? Percebam que glicose 6-fosfato é convertida em ribulose 5-fosfato. Vocês devem lembrar desse nome ribulose, porque é a ribulose 1,5-bisfosfato, a molécula que, na ação da rubisco, é ligada a um dióxido de carbono, iniciando o ciclo de Calvin-Benson. Nesse caso aqui, nós temos uma glicose 6-fosfato sendo transformada em ribulose 5-fosfato, um açúcar de 5 átomos de carbono. Portanto, aqui ocorre uma descarboxilação. Já se libera um CO2 logo de cara. Por que isso acontece? Porque vai se formar a partir daí uma rota onde nós vamos ter uma série de intermediários de esqueletos de carbono sendo produzidos.
Então, nesse primeiro momento, ocorre a descarboxilação e se forma já um NADPH. Nesse caso aqui, gente, que é a rota das pentoses fosfato, se forma um NADPH, tá? A ribulose, então, ela vai ser convertida em açúcares que variam de 3 a 7 carbonos, tá? Desde trioses até heptoses, e esses carbonos vão servir de intermediários para várias outras rotas, como, por exemplo, a própria ribulose 5-fosfato, que é um açúcar de 5 carbonos, vai servir para formar ácidos nucleicos, tá? A ribose e a desoxirribose, que vão formar o RNA e o DNA, né, respectivamente. Essas moléculas vão ter base na ribulose. A ribulose pode ser quebrada com mais uma descarboxilação e formar uma eritrose, que é uma molécula de 4 átomos de carbono e que vai participar de uma série de formação da formação de uma série de substâncias que estão ligadas aos processos de defesa da célula. Então, várias rotas estão envolvidas e tem como base aqueles esqueletos carbônicos saídos dessa rota oxidativa das pentoses fosfato, tá? Ela entra no cômputo geral da nossa análise da respiração, com a questão do ganho de energia e tal? Não. Geralmente ela está mais associada a essa questão de nós observarmos como a respiração também está ligada a várias outras rotas, e não é só para gerar energia, é para manter o funcionamento da planta como um todo, tá? Depois de formado o piruvato, se não houver desvio de rota para pentose fosfato, o piruvato ele vai ser, ao entrar no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, ele vai ser oxidado completamente até dióxido de carbono. A partir daí vai se obter, né, mais energia, porque vai ser uma série de reações que vão produzir a maior quantidade de poder redutor. Vão ser produzidos 16 NADH mais 4 FADH por cada molécula de sacarose que entra no ciclo. Lembrando que o FADH ele é um equivalente em relação à questão do poder redutor ao NADH, ao NADPH e assim por diante. Então ele também é poder redutor, tá? E vai se formar uma pequena quantidade de ATP no ciclo de Krebs. Ele vai ocorrer na matriz mitocondrial, tá? É importante salientar aqui, pessoal, que esse piruvato ele vai entrar no nosso ciclo de Krebs contendo muita energia ainda, tá? Pouca energia é retirada da sacarose e até ela se tornar piruvato lá na glicólise. A glicólise ela tem um rendimento de energia formando ATP muito baixo, tá? Por isso que organismos que têm um processo chamado de fermentação vão ser organismos que vão produzir baixas quantidades de energia. A gente já vai entender isso aqui daqui a pouquinho mais, tá? E por fim vem o último processo, aquele que gera mais energia, que é a chamada fosforilação oxidativa. Pessoal, aqui é importante salientar uma coisa. Quando nós tínhamos lá na fotossíntese a fosforilação, nós tínhamos a chamada fotofosforilação. O que é fosforilação nesse sentido? É juntar um ADP a um fosfato formando ATP, que é energia armazenada como uma moeda energética, tá? Isso é fosforilação. Nesse caso aqui. A fosforilação, no caso da fotossíntese, ela tem como fonte de energia para ligar uma molécula de ADP a um fosfato a luz do sol, que é o que faz com que a cadeia de transporte de elétrons nas plantas se movimente. Não temos aqui na mitocôndria a luz solar envolvida com nada. Então, de onde vem a força, né, a energia para promover a formação de ATP na cadeia de transporte de elétrons da respiração? Vem da oxidação do poder redutor formado lá no ciclo de Krebs. Tá? Então, esses NADH, esses FADH, todos formados lá no ciclo de Krebs, eles vão ser oxidados lá no início da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria e aí vão dar energia finalmente para que circulem os elétrons ali dentro e lá no final se forme ATP naquela ATPase que a gente já conhece lá do processo de fotossíntese, tá? Então é por isso que a gente chama de fosforilação oxidativa, porque ela é baseada na oxidação do poder redutor proveniente lá do ciclo de Krebs, tá bom? Então, compreendendo essa diferença, a gente já vai lembrar que, de um lado, a energia vem da luz solar capturada nos sistemas antena. Do outro lado, a gente vai ver que a força vem da oxidação dos poderes redutores.
que a gente tem no final, gente? Esse processo ele vai se dar lá nas cristas da mitocôndria e ele vai produzir no final energia na forma de ATP e também vai produzir água, porque o aceptor final de energia de elétrons lá da cadeia de transporte de elétrons das mitocôndrias vai ser o oxigênio. Tá? Então eu vou produzir, o oxigênio está lá esperando, os elétrons passam e a função dos elétrons é passar para gerar o gradiente de prótons, tá? Que é o gradiente eletroquímico, e fazer com que isso gere energia potencial. Tá? O que vai acontecer com o elétron? Ele precisa ser recebido por alguém para não ficar vagando pela célula e gerar agentes oxidantes, por exemplo. Então o que ele faz? Ele vai se ligar a uma molécula de oxigênio e formar água no final. Bom, vamos começar dando uma olhadinha aqui com calma nos nossos elementos que fazem parte das etapas que nós temos aqui para o processo de respiração. A primeira etapa é a etapa chamada de glicólise, tá? Ela vai ocorrer no citossol e ela vai iniciar com a degradação da sacarose. E aí eu pergunto, por que da sacarose e não da glicose? Porque no caso das plantas, as plantas têm como padrão transportarem como forma de transporte de açúcar a sacarose. Isso ocorre porque a sacarose é um açúcar chamado de não redutor. Tá? Açúcares redutores, como o próprio nome diz, eles costumam interagir, né, em processos de redução com outros elementos que estejam oxidados. Tá? Eles têm cargas livres e, tendo carga livre, eles podem reagir com outros elementos que tenham carga livre. E isso faz com que eles possam, durante seu processo de transporte, ficarem retidos ao se ligarem a uma substância também carregada que esteja dando sopa ali no seu trajeto. Dessa forma, eles são facilmente freáveis, digamos assim, eles desaceleram, eles podem tornar o transporte um pouco menos eficiente. Dessa forma, a planta pega a glicose, que é um açúcar redutor, mais a frutose, que é um açúcar redutor, junta essas duas extremidades redutoras desses dois açúcares um com o outro e elimina essas cargas livres, porque coloca uma em contato com a outra, complementando a outra, formando uma sacarose, que não vai ter nas suas extremidades, portanto, energia livre. Tá? Não vai ter, então, porções carregadas, que poderiam se ligar, por exemplo, a qualquer outro elemento. Dessa forma, quando é transportada, a sacarose passa livremente pelos canais de condução e não vai reagindo com moléculas no caminho, sejam moléculas que estão nas paredes celulares, por exemplo, dos vasos de transporte, sejam moléculas que estejam ali na solução de transporte. Então a sacarose passa de forma mais eficiente. É por isso que a planta faz o seu transporte basicamente na forma de sacarose. Todas as plantas fazem na forma de sacarose? Não, eu já havia comentado com vocês que algumas plantas podem usar outros tipos de açúcares para fazer transporte. Isso é comum de nós observarmos, por exemplo, em lugares de clima frio, onde nós temos muito comumente as plantas transportando açúcares álcool, tá? Que é o caso, por exemplo, das plantas da família que é muito comum de se ouvir na área de vocês, na engenharia agronômica, se chamarem de pomáceas, embora essa família, do ponto de vista botânico, não exista, que é a família das plantas frutíferas perenes, de clima temperado, maçã, pera, pêssego, cereja, tá? Na verdade, essas plantas todas pertencem botanicamente à família Rosaceae. Essas plantas comumente apresentam como açúcar de transporte o sorbitol, tá? Por quê? O sorbitol é um açúcar álcool. Sendo um açúcar álcool, por ter a terminação álcool, ele acaba tendo um ponto de congelamento bem mais baixo do que a sacarose. E isso é importante porque em regiões onde vai existir um clima frio, são as regiões de onde essas plantas são provenientes, o que acontece é que essas plantas elas conseguem fazer o transporte de açúcar, fazer com que esse transporte de açúcar não seja interrompido, mesmo quando a temperatura está bastante baixa. Tá? Isso é importante para a fisiologia dessas plantas nesses lugares. É importante salientar, gente, que apesar de usarmos na glicólise alguns tipos de açúcar diferentes, os açúcares serem os principais tipos,
nós temos a possibilidade de usarmos amido como o elemento inicial, que vai ser quebrado em moléculas de açúcar para entrar na glicólise. Nós podemos usar gorduras e nós podemos usar proteínas, tá? Isso é importante porque quando a gente usa esses diferentes elementos, a gente vai obter uma coisa que a gente chama de quociente de respiração. O quociente de respiração é uma formulazinha muito fácil. É a quantidade de dióxido de carbono liberado dividido pela quantidade de oxigênio consumido. Tá? Em açúcares, em geral, como a sacarose e a glicose, a gente tem que, para cada CO2 liberado, a gente vai ter um oxigênio consumido, tá? É só vocês olharem a fórmula geral da fotossíntese, da respiração, lá nos primeiros slides, tá? Na prática, esse valor vai em torno de 0,97 a 1,17. Então, gira em torno de 1. Então, para cada CO2 liberado, eu acabo tendo um oxigênio consumido, tá? Agora, quando eu tenho outros compostos sendo reduzidos, como por exemplo as gorduras, eu vou produzir um coeficiente de respiração menor, tá? Agora, proteínas também vão produzir coeficientes de respiração menores. O que isso significa na prática, gente? Que eu posso, ao medir o coeficiente de respiração da minha planta nas condições onde ela está sendo desenvolvida, eu posso descobrir que tipo de substrato que a minha planta está consumindo para manter as suas taxas respiratórias. Se eu encontrar um valor em torno de 1, ok, significa que em geral a minha planta vai estar consumindo açúcar para poder fazer a sua respiração. E isso vai me indicar que a fotossíntese está operando de forma correta porque está abastecendo a planta com açúcar suficiente para que ela respire e cresça. Agora, se eu encontrar um coeficiente de respiração menor, significa que a minha planta está usando ou gorduras ou proteínas para fazer o seu processo de respiração. E isso aí vai me dar a indicação de que a planta está tendo uma dificuldade de obter açúcares propriamente ditos para fazer a respiração. E isso vai me dar uma ideia de que a minha fotossíntese, por exemplo, está operando em um nível muito baixo, não oferecendo açúcar suficiente para a planta para que ela mantenha as taxas respiratórias baseadas no consumo de açúcar. E aí eu tenho que investigar o que está acontecendo com o meu processo fotossintético, ok? Bom, a glicólise, ela inicia baseada em duas enzimas diferentes que podem fazer a mesma operação, a quebra da sacarose, formando glicose e frutose. Duas enzimas podem fazer isso, a sacarose sintase ou a invertase. Como duas enzimas podem fazer a mesma função, só que vamos lembrar uma coisa, elas podem fazer a mesma função, mas elas fazem de forma diferente, tá? Por quê? Uma vai fazer fosforilando os elementos e a outra não. Então, uma faz o que a gente chama de rota hidrolítica da sacarose e a outra faz o que a gente chama de rota fosforolítica da sacarose, tá? O que vai acontecer nesse processo? A glicólise, ele é o processo mais antigo dentro desse nosso todo da respiração. E por que eu digo isso para vocês? Porque a glicólise, gente, ela está presente em organismos bastante primitivos, né, que conseguem fazer a geração de energia a partir desse processo. Ele é um processo pouco energético? É. Ele consome muito pouco da energia que existe dentro da molécula de glicose, ou então no caso de sacarose? Sim, a maior parte dessa energia vai ser consumida depois no ciclo de Krebs. Mas foi graças à glicose que se manteve a produção, né, de energia ao longo de um grande processo, né, de um grande caminho evolutivo percorrido pelas espécies, até que surgisse o ciclo de Krebs e, por conseguinte, a cadeia de respiração dos nossos organismos superiores, tá? A sacarose, então, ela pode ser quebrada a partir da sacarose sintase ou da invertase. Duas enzimas para fazer a mesma coisa. Qual que é a relação disso? É muito comum nós observarmos esse tipo de padrão em plantas. As plantas comumente possuem aquilo que a gente chama de metabolismo redundante, ou seja, quando uma reação ela é muito importante para a planta, muito comumente ela costuma ter mais de uma enzima que vai fazer essa reação. Por quê?
Porque caso uma das enzimas esteja inibida por algum fator, pode ser que a outra enzima entre em ação. E aí dificilmente essas enzimas serão inibidas pelos mesmos fatores. Isso é muito importante porque permite com que em determinadas situações em que uma das enzimas esteja inibida, a outra continue trabalhando e mantendo a rota funcional. Se gerar energia não é absolutamente fundamental para a planta, então eu não sei o que é. Então é normal que essa rota seja redundante aqui nesse caso. Essas enzimas vão trabalhar em condições diferenciadas, tá? Vai ter coisas que vão estimular uma enzima, vai ter tipo de tecido que vai fazer a diferença, mas isso são detalhes que eu não vejo muito motivo para a gente entrar, ok? Bom, qual que é então a primeira situação que acontece aqui na nossa, no nosso processo de glicólise? Resumindo a glicólise, vai ocorrer o surgimento de uma sacarose que vai ser quebrada em duas hexoses, né, que depois vão ser fosfatadas, por fim vão se quebrar essas duas hexoses em 4 trioses, e essas trioses vão entrar no ciclo de Krebs. Basicamente é isso que vai acontecer, tá? Nesse meio de caminho vai se gastar ATP primeiro para depois se produzir ATP, tá? Então o que vai acontecer? Nós temos aqui a sacarose chegando na nossa célula, isso aqui tudo acontece dentro do citossol, e aí as duas enzimas que podem fazer o processo, a invertase, tá? Ou então a sacarose sintase. A sacarose sintase, ela vai utilizar um outro elemento que não é o ATP nesse caso aqui, tá? Ela vai usar um elemento que é um equivalente chamado de UTP. E ela vai quebrar o UTP, vai liberar um fosfato inorgânico e vai juntar o UDP que sobra à glicose, formando a chamada UDP-glicose, tá? E a frutose ela forma normalmente sem nenhum tipo de fosfato ligado. Quando a invertase faz esse mesmo efeito, a invertase quebra a sacarose sem juntar nenhum fosfato a essa sacarose, tá? Formando glicose e frutose separadamente. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, essa glicose aqui, ela vai ter que ser fosfatada, tá? E aí ocorre a quebra de um ATP para fosfatar ela e transformar em glicose 6-fosfato. Aí a frutose, que também não tinha recebido fosfato, ela vai também ter que ser fosfatada, quebrando também um ATP aqui. Então aqui ocorre, gente, gasto de ATP numa primeira fase. É interessante que é um processo que é feito para gerar ATP, gerar energia, mas para começar ele precisa de um input de energia que é dado pela própria ATP sendo quebrado e consumido, tá? Aqui no outro caso vai acontecer, a UDP-glicose vai liberar o fosfato inorgânico aqui, formando uma UTP aqui e mantendo um fosfato aqui na glicose 1-fosfato. Que aí ela pode ser isomerizada, a glicose 6-fosfato, e qual que é o fundamento disso tudo? Tudo isso aqui, esse monte de hexoses, precisam no final das contas serem transformados em frutose 6-fosfato. Porque é graças à frutose 6-fosfato que vai agir, né, vai ter efeito de uma enzima aqui em cima dela, que vai gastar mais um ATP e vai formar a tal da frutose 1,6-bisfosfato. Por que botou mais um fosfato aqui? Porque vai ter que formar duas trioses, ambas fosfatadas aqui. Quando a frutose 1,6-bisfosfato ela é quebrada por essa enzima chamada aldolase, ela forma de um lado gliceraldeído 3-fosfato, do outro lado ela forma dihidroxicetona fosfato. Só que para entrar efetivamente na minha continuidade da minha rota glicolítica, eu preciso de gliceraldeído 3-fosfato. Aqui nós já temos uma triose. Vamos lembrar que começou com uma sacarose de 12 átomos de carbono, então se eu tenho uma triose que tem 3 átomos de carbono, eu vou ter aqui já 4 trioses acontecendo, tá? Aí, continuando, a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato, e aqui vai começar o que a gente chama de reações de conservação de energia da glicose, gente, da glicólise. Por quê? Porque antes nós gastamos uns ATPzinhos ali, né? Agora, quantos ATPs nós vamos ganhar aqui? Vamos lembrar que lá inicialmente a gente teve o que? Ó? Uma sacarose, e aí a gente teve o que acontecendo? Ó? Quebra de ATP aqui, gasto de ATP aqui nesses dois momentos, tá? Então se gastou um pouquinho de ATP aqui para essas hexoses. Só que aqui a gente já tem trioses acontecendo. Então nós já vamos ter que multiplicar cada ATP que é ganho por 4.
Então aqui nós temos o gliceraldeído fosfato, a gente vai formar poder redutor aqui, quando ele for transformado em um 3-bisfosfoglicerato. Aí a gente vai ter aqui, ó, um ADP sendo transformado em ATP, ou seja, ganho de energia quando ocorre essa reação. Depois, finalmente, ganho de energia mais uma vez quando a gente transforma o fosfenolpiruvato a piruvato. Então aqui a gente vai multiplicar esses ATPs que se formaram nesses dois momentos, mais esse poder redutor aqui, em 4, tá? A gente vai transformar isso aqui em 4. Então, 4 ATPs se formam, mais 4 poder redutor se formam, tá bom? Lembrem-se sempre disso. Na verdade, aqui eu formei 4 para cada molécula que chegou, mais 4 aqui para cada triose fosfato e aqui mais 4 poder redutor. Bueno? Esse é o nosso, descontando aqueles gastos iniciais que nós tivemos aqui, ó, de 2, 3 aqui para cada ATP que foi formado com gasto com base no fato de serem hexoses, e aí hexoses nós temos 2 moléculas, nós vamos ter no final da glicólise ganho líquido de ATP, ok? O que nós vamos formar então aqui no final? 2 moléculas de piruvato, tá? No caso aqui, então nós vamos formar para cada sacarose que entra, nós vamos formar, na verdade, 4 moléculas de piruvato, nós vamos formar 4 ATPs e 4 NADHs para cada molécula de piruvato de sacarose que eu iniciar a minha rota glicolítica. Aí é interessante aqui o seguinte, pessoal. Formando o piruvato aqui, eu tenho esse piruvato podendo ter alguns caminhos diferenciados. Esse piruvato ele pode ir participar, por exemplo, do meu processo de fotossíntese lá na rota C4, quando ele vai formar malato e ir lá para dentro da mitocôndria. Ou eu posso fazer diretamente ele indo para o ciclo de Krebs, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ou então, no caso, quando há ausência de oxigênio, porque eu quero que vocês percebam que nós não tivemos nenhum gasto de oxigênio até esse momento. Nada, não se gastou, não se utilizou oxigênio até esse momento na glicólise. A glicólise não usa oxigênio. Por isso que a gente diz que a glicose ela é o processo mais antigo de todos, porque a glicose ela existe antes da nossa atmosfera ser rica em oxigênio. A nossa atmosfera começou a ser rica em oxigênio à medida que o processo de fotossíntese começou a promover a quebra de água e liberação de oxigênio. Antes disso, a nossa atmosfera era carregada de dióxido de carbono e tinha muito pouco oxigênio. Mas a glicólise já podia acontecer nessa época. Por quê? Porque a glicólise não depende de oxigênio, ao contrário do ciclo de Krebs, tá? Então, nada de oxigênio se formou até esse momento. Em alguns casos, pessoal, alguns organismos, como é o caso das leveduras, eles vão ter esse processo aqui de geração de energia, que vai pegar esse piruvato aqui no final e fazer esse piruvato ser processado pelas chamadas enzimas fermentativas, que vão realizar a fermentação lática, formando lactato, ou então a fermentação alcoólica, formando etanol. Então, quem vai entrar aqui nesse caso? Álcool desidrogenase ou lactato desidrogenase, que vão simplesmente desidrogenar esses elementos aqui, formando álcool etílico, né, etanol, ou formando ácido lático ou lactato, tá? Pessoal, o que vai acontecer? Esse processo que termina aqui com a fermentação, ele é um processo, como vocês puderam perceber, que não gera muita energia. É um processo que gera pouca energia. A maior parte de energia, cerca de 90% da energia que a molécula de glicose ou de sacarose tinha lá no início, ela continua retida na forma de piruvato. E como aqui o piruvato ele não é mais quebrado, ele só é desidrogenado, ele continua tendo grandes quantidades de energia no seu interior. Dessa forma, o processo de fermentação gera muito pouca energia. E é por isso que ele vai aparecer basicamente em organismos que são unicelulares, como é o caso, por exemplo, das leveduras. O processo de geração de energia da fermentação, como é um processo que gera muito pouca energia, ele não vai ser assim permanentemente o processo de geração de energia de organismos multicelulares, porque esse processo gera tão pouca energia que ele não seria capaz de manter as taxas metabólicas responsáveis por um crescimento de um organismo pluricelular, tá? Então é importante deixar isso saliente. Onde vai ser a maior geração de energia, no caso?
no ciclo de Krebs e principalmente na cadeia de transporte de elétrons. Entretanto, pessoal, as plantas, em algum momento em que ocorre um alagamento, por exemplo, uma inundação, o solo fica muito úmido porque choveu muito, as plantas elas precisam continuar gerando energia de alguma forma, especialmente as raízes, vão precisar, que estão ali, né, provavelmente mais alagadas. Essas plantas vão precisar gerar energia para que as suas células não morram. Então, nesse caso aqui, as plantas possuem enzimas de fermentação. Então, elas vão ativar a sua atividade fermentativa a partir dessas enzimas e elas vão fazer fermentação. Tá? Nesse caso, as plantas vão fazer inicialmente fermentação lática e depois vão fazer fermentação alcoólica se o processo de alagamento e de hipoxia, que é baixa quantidade de oxigênio, ou anoxia, que é a ausência de oxigênio, e isso acontece porque o oxigênio ele é mais difícil de difundir dentro da água do que na atmosfera, esse oxigênio ele vai se tornar mais raro para a planta e a planta vai precisar de alguma forma obter energia. Então aí ela ativa as suas enzimas fermentativas, gera menos energia. Inicialmente ela faz com a rota do ácido lático, né? Só que o ácido lático ele é mais tóxico para a planta do que o etanol, porque ele vai acumulando à medida que o etanol pode ser processado na planta, tá? Então a planta, se ela percebe que existe um alagamento e ela fica com depleção de oxigênio, ela inicia a rota inicia a rota fermentativa do ácido lático. Se esse momento de baixo oxigênio permanece na planta por mais tempo do que previsto, a planta então ativa a sua rota metabólica fermentativa do etanol e aí começa a produzir álcool. Tá? O que vai acontecer com a planta nesse momento? Ela não vai crescer. Por quê? Ela vai ter ou se crescer, vai ser um crescimento muito reduzido, porque a geração de energia por essas rotas vai ser realmente muito diminuta. Bom, feito isso, a planta produz então o piruvato. Condições normais de oxigênio, tudo certo, a planta não está alagada, não está com falta de oxigênio, a planta vai guiar o seu piruvato para o ciclo do ácido cítrico, com o objetivo de geração de energia, NADH e FADH2. Ambos são poder redutor, tá? E é ali no ciclo de Krebs que vai gerar quantidades bem maiores de NADH e de poder redutor e de energia na forma de ATP. Eu esqueci de comentar uma coisa com você, só um pouquinho, a respeito dessa questão da fermentação. É tão interessante essa questão de que a fermentação produz menos energia, que quando vocês têm, por exemplo, um organismo que estava fazendo o processo respiratório normal, completo, na presença de oxigênio, e de repente falta oxigênio e ele precisa ativar as enzimas fermentativas, a gente observa imediatamente um aumento no consumo de glicose, ou sacarose no caso. Tá? Esse é o chamado efeito Pasteur. Por quê? Como o processo de fermentação ele acaba gerando menos energia do que o processo de respiração completa, incluindo o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte, ele precisa consumir mais energia para manter as suas taxas metabólicas. Então, ele compensa o ganho menor de energia consumindo mais substrato. Esse aí, então, é o chamado efeito Pasteur. Ok? Agora, ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, etc e tal, famoso ciclo de Krebs com seus vários nomes, tá? E a gente vai entender por que tem esses nomes, tá? É um ciclo que vai ter como objetivo formação de bastante ATP e formação de mais ATP do que na glicólise e formação de mais quantidade também de poder redutor, tá? O ciclo do ácido cítrico inicia-se com a entrada do piruvato no ciclo, tá? A entrada do piruvato no ciclo ela é feita com base em um processo bastante complexo que envolve não só uma enzima, mas sim um complexo enzimático. Esse complexo enzimático ele vai realizar 3 reações ao mesmo tempo. Uma reação de descarboxilação, uma redução de formação de poder redutor e uma reação de ligação de uma molécula proveniente desse processo, o acetato, a chamada coenzima A, que é um cofator do processo do ciclo de Krebs, tá? Primeiro processo, então, vamos ver como é que se dá a formação desse complexo enzimático.
Esse complexo enzimático, tá, como vocês podem ver aqui na imagem, ele tem 3 enzimas diferentes ligadas umas nas outras. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu só quero que vocês entendam como que se processa, né, esse piruvato. Ele precisa ser muito processado antes de entrar no ciclo de Krebs, tá? O primeiro processo que vai acontecer é dado pela piruvato desidrogenase, que ela vai fazer o quê? Desidrogenar e ao mesmo tempo também descarboxilar o piruvato. O piruvato tem 3 átomos de carbono, ela é matriose. Então ele chega ali e ele já é de cara transformado em um acetato. Então tira um carbono fora, um dióxido de carbono. Então aqui, ó, um dióxido de carbono é liberado aqui, tá bom? Esse dióxido de carbono sendo liberado aqui, ele vai ser liberado para o ambiente e aí sobra 2 átomos de carbono, tá? Aqui, ó, 2 átomos de carbono, que é o nosso famoso acetato. Só que o acetato, ele não tem energia suficiente para entrar direto no ciclo de Krebs. Ele precisa ser ativado para entrar no ciclo de Krebs. E para isso, ele vai ser ligado a um cofator enzimático chamado coenzima A. Tá? E aí, quando ele se liga à coenzima A, ele forma esse complexo aqui chamado de acetil-CoA. Esse acetil-CoA é que vai entrar finalmente no ciclo de Krebs. Tá? De quebra, essa energia toda que circula aqui dentro ainda é capaz de fazer o quê? Uma reduçãozinha ali básica de um poder redutor que estava oxidado, transformando um NAD em um NADH. Tá? Então é isso que acontece aqui basicamente com esse processo. Feito isso, então, o piruvato, né, que está chegando ali com seus 3 átomos de carbono, ele vai passar por todos esses processamentos do complexo piruvato desidrogenase. Então, ele perde um dióxido de carbono, ele forma um poder redutor e ele se liga à coenzima A. Isso aí acontece, forma-se o acetil-CoA, e aí sim, o acetil-CoA ainda, quando vai entrar aqui, ainda ocorre uma hidrólise, entra uma aguinha aqui, quebra esse acetil-CoA, libera a coenzima A e junta o oxaloacetato, que a gente já viu que é um ácido de 4 carbonos, junta o oxaloacetato a esses 2 carbonos do acetil-CoA e transforma isso na chamada enzima, no chamado citrato ou ácido cítrico. Por isso nós temos o chamado ciclo do ácido cítrico, que também é chamado de ciclo dos ácidos tricarboxílicos, porque os 2 primeiros elementos do ciclo são o citrato, ou ácido cítrico, e o isocitrato, ou ácido isocítrico, que são 2 ácidos tricarboxílicos, tá bom? Então, forma-se aí o citrato, 6 átomos de carbono. Aí começa o quê? Uma série de descarboxilações que vão permitir o quê? Liberação da energia que está guardada dentro daquele piruvato inicial, que já perdeu parte da energia lá no início para se formar em um acetato e vai perder o resto da energia dele agora. Então, o isocitrato ele vai ser quebrado em alfa-acetoglutarato e ele já está perdendo um dióxido de carbono ali. Quando ele perde aquele dióxido de carbono, ele faz o quê? Ele já forma um poder redutor. Aí esse alfa-acetoglutarato vai ser ligado também novamente a uma coenzima A, mais uma vez, para fazer o que, gente? Aumentar o nível energético dele. Quando ele faz isso, ele já forma um NADH também nessa história. Então ele já reduz uma molécula que é de poder redutor que estava oxidada. Nesse momento ele forma o succinil-CoA. O succinil-CoA, por sua vez, vai ser desligado da coenzima A e nesse momento em que ele faz isso, ele forma um ATP. Gente, aqui nesse meu desenho tá GTP porque eu, muito desligado, peguei uma foto do ciclo de Krebs de animais, de mamíferos, onde o que se forma nessa etapa é um GTP. Mas um GTP é a mesma coisa que um ATP, é um equivalente ao ATP. Ele é mais comum em animais do que em plantas, ele não ocorre muito em plantas, não. Tá? Então, aqui vocês considerem que está se formando um ATP. Tá? Formado isso, vai se formar o succinato. O succinato vai ser transformado em fumarato e não vamos esquecer uma coisa. A enzima que vai fazer isso aqui, ela está ligada inclusive ao ciclo, à cadeia de elétron de transportes da mitocôndria, tá? Então esse aqui é um elemento da cadeia de transporte de elétrons. Nesse caso aqui forma-se o quê? FADH2, poder redutor, só que na forma de FAD, que é
mesma coisa. É poder redutor do mesmo jeito, só muda a molécula que está fazendo a sua função, mas a função é a mesma. Depois disso, o que a gente vai ter, gente? A gente tem aqui moléculas de 1, 2, 3, 4 carbonos que precisa ser regenerada a uma molécula lá inicial desse ciclo. Então, formou-se aqui o FADH2, o poder redutor, e aqui vai transformar fumarato, malato e aqui malato sendo transformado em oxalacetato, mais um poder redutor se forma e a gente regenera a molécula inicial desse ciclo, que é o oxalacetato, que vai ser a molécula responsável por se ligar ao acetil-CoA, tá? E o ciclo está refeito. Qual que é o ganho líquido desse ciclo, minha gente? Aqui, para cada acetil-CoA que entra, eu vou ter a formação de um poder redutor aqui, eu vou ter a formação de outro poder redutor aqui, eu vou ter a formação de um ATP aqui, eu vou ter a formação de mais um poder redutor aqui e de mais um poder redutor aqui. Então, o que acontece? Sai um dióxido de carbono, 2 dióxidos de carbono, tá? E se forma um NAD, 2 NAD, 3 NAD, um FAD e um ATP. Para cada piruvato que inicia lá o ciclo, né? Para cada acetil-CoA que entra no ciclo. Lembrando que de cada acetil-CoA que vai entrar no ciclo, isso aí vem 4 por sacarose, tá? Então é importante lembrar desse detalhe. Bom, o ciclo de Krebs ele tem uma regulação que não é completamente compreendida. A gente vai ter ele funcionando mais ou menos rapidamente, dependendo do status energético da célula, tá? Então, como ele fornece substratos para algumas das células e a fase anterior da glicólise também se desvia para a rota das pentoses fosfato, a gente vai ter esse ciclo operando mais rápido ou menos rápido, dependendo do status, né, energético da célula. Mas tem uma coisa muito óbvia que vai ser uma regulação dada pelo NADH, tá? O NADH ele é o poder redutor formado principalmente no ciclo de Krebs. Tá? Se eu tenho muito NADH na forma reduzida, eu não tenho esqueletos de NADH para serem reduzidos. Tá? Porque os meus esqueletos estão todos reduzidos, então quase nada está oxidado. Então, como é que eu tenho uma rota que depende de esqueletos de NADH oxidados para funcionar, porque eu, nas minhas reações, vou reduzir esses esqueletos? Se estão todos já reduzidos, não sobra o que fazer. Aí a rota vai diminuindo e até parando. Isso é o que a gente chama de feedback negativo. É quando os produtos de uma rota acumulam em grande concentração e isso faz com que essa rota comece a ser inibida por ausência desses produtos na forma de reagentes, tá? A manutenção desse ciclo ela vai ser fortemente dependente, então, de quê? Da reoxidação do poder redutor pela cadeia de transporte de elétrons. Então, se, por exemplo, a minha cadeia de transporte de elétrons da respiração estiver com algum problema, estiver funcionando devagar, estiver com alguma porção danificada, limitada, ou alguma coisa impedindo o funcionamento direto dela, eu vou ter uma ausência de reoxidação do poder redutor e eu não vou ter poder redutor oxidado disponível para manter o ciclo de Krebs funcionando, ok? Bom, lucro dessas questões. Glicólise e cadeia do ciclo do ácido de Krebs produzem o quê? Por sacarose que entra no ciclo, eu vou ter então 4 moléculas de NADH produzidas no citosol, no processo glicolítico. Eu vou ter 16 moléculas de NADH produzidas pelo ciclo de Krebs na mitocôndria, mais 4 moléculas de FADH produzidas na mitocôndria pelo ciclo de Krebs, tá? Essas moléculas, sim, vão ter que ser oxidadas lá na cadeia de transporte de elétrons para que eu possa continuar o processo respiratório, senão ele vai parar. Na cadeia de transporte de elétrons, lá do meu processo da mitocôndria, ela é diferente do que acontece no processo de fotossíntese, tá? São bastante parecidas, a ideia é a mesma? Sim, mas os produtos são diferentes, os reagentes são diferentes e os elementos que compõem também vão ser diferentes, tá? A cadeia de transporte de elétrons então, da mitocôndria vai ser composta por uma série de centros redox. O que é isso? Que fazem redução e oxidação.
oxida uma molécula para reduzir outra, tá? Que vão estar ligados à membrana da organela e vão operar os passos de transferência de energia da onde? De elétrons da onde? Do NADH e do FADH. Então, o NADH e o FADH é que vão ser o combustível da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, tá? Eles vão lá no final, depois que os elétrons circulam por todos os complexos que compõem a cadeia de transporte de elétrons, eles vão ser doados para alguém, porque esses elétrons não podem ficar voando pela célula, tá? Então, eles são doados para o oxigênio, que acaba sendo reduzido à água, tá? E aí a água é liberada. Quando isso acontece, enquanto isso acontece, eu estou passando elétrons por dentro da cadeia de transporte de elétrons, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço na cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese. Translocando prótons, só que aí eu lanço os prótons da matriz da mitocôndria para dentro do espaço intermembrana, tá? Então, entre a membrana externa e a membrana interna, eu tenho o chamado espaço intermembrana. Lá eu fico bombeando prótons lá para dentro. E quando eu bombeio os prótons, a gente já sabe o que acontece. Ocorre a formação de um gradiente eletroquímico, exatamente aquele mesmo gradiente eletroquímico da fotossíntese. E ocorrendo a formação do gradiente eletroquímico, eu tenho energia potencial. E vocês já sabem para que essa energia potencial será usada, né? Para ligar um fosfato inorgânico a um ADP, formando um ATP. E por isso que essa é a fosforilação oxidativa, porque está baseada na oxidação do NADH e do FADH lá no início da cadeia. Ao contrário do que acontece na fotossíntese, onde a fosforilação é fotofosforilação, porque tem todo o seu início do processo baseado na chegada de um fóton de luz, tá? A luz é a força motriz para esse processo na fotossíntese, tá? Então, a oxidação do NADH e do FADH2 transfere os elétrons lá para o oxigênio e ele vai liberar uma quantidade de energia grande, de 219 kJ. A oxidação desses dois elementos, por liberar uma energia grande, precisa ser feita de forma controlada, porque caso não o fosse, maior parte dessa energia seria perdida na forma de calor dentro da célula e não seria aproveitada pela célula. Ao ser liberada em pequenas porções, né, o que vai acontecer? E ela vai ser liberada em pequenas quantidades e levada aos poucos lá para dentro da cadeia de transporte de elétrons, bombeando aqueles prótons aos poucos, lentamente, ela consegue fazer a liberação de energia em etapas, o que é importante porque permite que a maior parte dessa energia seja aproveitada, tá? Formando o quê? Formando ATP. Então, dessa forma, resumidamente, a cadeia de transporte de elétrons, ela permite o quê? Uma série de sequências de redução e oxidação que são levemente exergônicas, ou seja, liberam pouca energia de cada vez. Ao invés de fazerem a liberação do NADPH, do NADH e do FADH2 e tentar aproveitar toda aquela energia de uma vez só, em uma única reação que seria explosiva, e aí não conseguiria fazer o aproveitamento de quase nada dessa energia. Quando ela faz essa energia aos poucos, ela vai conservando essa energia no chamado gradiente de prótons, que ocorre lá dentro do espaço intermembrana, tá? Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque é isso que vai fazer o processo de conseguir produzir a maior parte do ATP proveniente do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons e do processo respiratório como um todo. A cadeia de transporte de elétrons ela vai ser altamente conservada nos eucariotos. Ela é como se você tivesse atingido uma perfeição de um processo, então por isso que ela é altamente conservada. Ela vai ser constituída por elementos proteicos, né? São grandes complexos onde são ligadas várias proteínas, cada um fazendo uma função, tá? Que vão ter várias subunidades. Algumas dessas proteínas são integrais, ou seja, atravessam toda a bicamada lipídica da membrana, outras são periféricas, tá? E eu vou ter junto a isso quinonas lipossolúveis, que são elementos que vão estar dentro da bicamada de lipídio, fazendo transporte de elétrons entre um e outro dos complexos onde ocorre o bombeamento de prótons. Daqueles complexos que são fixos na membrana, eles têm um elemento móvel que faz a carrega de um lado para o outro os elétrons, tá? Então nós temos esses complexos comumente chamados de complexos 1 até o complexo 4,
E temos, por fim, a chamada ATP sintase, F0, F1 ATP sintase. Em alguns casos ela é chamada de complexo 5, mas ela não é responsável por realizar transporte de elétrons. Por isso que ela muitas vezes não recebe esse nome de complexo 5. Resumidamente, minha gente, resumidamente, tá? Aqui nós vamos ter o quê? Cadeia de transporte de elétrons da fotossíntese. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa que tem que acontecer é redução dos nossos poderes redutores que estão reduzidos vindos lá do ciclo de Krebs, tá? Então aqui eu vou ter, primeiramente, o complexo 1 é a NADH desidrogenase. Então vem um NADH, aqui é matriz, ó, aqui está acontecendo complexo de ciclo de Krebs. Então está produzindo NADH aqui nesse momento. Daqui no complexo 1 vem NADH, ele é reduzido, ele é oxidado a NAD, e quando ele é oxidado, ele libera elétrons. E aí esses elétrons vão viajar aqui por dentro da cadeia, tá? Quando ocorre esse processo de liberação de elétrons aqui pela oxidação da NADH, eu bombeio prótons para o espaço intermembrana, ok? Mesma coisa que acontecia lá na fotossíntese. Aí nós vamos ter aqui as quinonas que se movem dentro do complexo, tá? Se movem dentro da camada lipídica, porque complexo 1, 2, 3 e 4 não são móveis. Então eles precisam de elementos que façam essa mobilidade aqui de um lado para o outro, ok? Aqui eu vou ter, portanto, movimento de elétrons de um lado para o outro. Vai esse nosso elétron para o complexo 2, succinato desidrogenase. Não esqueçam que esse complexo aqui, ó, ele está ligado, inclusive, à cadeia de transporte de elétrons e ele faz parte do ciclo de Krebs, tá? Aqui, novamente, ocorre passagem de elétrons, tá? Mas aqui nós não temos bombeamento de prótons neste elemento aqui. Aqui ocorre a formação do succinato afumarato, que é uma das